vamos iniciar aqui, então, o curso do professor Daniel Vanzella. Vou apresentar ele rapidamente. O professor ele possui graduação em Física, bacharelado, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo e doutorado em Física pelo Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele fez pós-doutorado da Universidade de Wisconsin com o professor Leonard Parker, o fundador da área Teoria Quântica de Campos em Espaço-Tempos Curvos, que é a área de pesquisa de ênfase do professor. Ele atua principalmente nos temas energia do vácuo em campos gravitacionais, expansão cosmológica acelerada, efeito Unruh, efeitos de aceleração em processos de partículas e buracos negros. Bom, o professor ele tem aí uma formação de dar inveja em qualquer um, trabalha em temas bastante avançados, mas nós, da comissão organizadora, nós chamamos ele para estar aqui pela facilidade que ele tem em transmitir esses temas complicados para qualquer que seja o público, seja nós aqui, seja mais avançado, um pouquinho menos. Então, pode começar, professor. Bom, queria começar agradecendo pelo convite, agradecer à professora Eliane, que foi quem sugeriu a minha vinda aqui. Para mim é um grande prazer, primeiro, participar de um evento que eu participei esse ano, no evento que a professora Eliane participou lá em São Carlos também, voltado para ensino, mas não costumo participar de eventos mais com essa ênfase em ensino. Então, para mim, é um certo desafio, né? Eu espero que não decepcione demais aqui vocês. E também é um prazer por conhecer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia Porto Alegre ainda, então é uma oportunidade que eu tenho aí de conhecer um pedacinho mais aí do que é feito no Brasil. Bom, o tema que me foi sugerido foi relatividade geral, suas bases conceituais e consequências, e eu escolhi falar basicamente de dois temas principais, que são as coisas que estão mais... Bom, um deles é o que certamente popula o imaginário das pessoas, que é o que eu vou falar amanhã, certo? Não hoje, que senão aí amanhã você já não viria. Então fica amanhã a parte que eu acho a parte mais interessante, que é a parte de buracos negros. Hoje eu vou falar de um outro conceito, de um outro assunto que foi notícias, né, na mídia mundial aí na parte de ciência, que é o conceito de ondas gravitacionais e o fato de que elas foram finalmente detectadas em 2015, embora tenham sido divulgados só em 2016. Então, esses foram os dois tópicos que eu escolhi, né, falar. Vou falar um pouquinho das bases conceituais da relatividade geral, mas eu vou acabar focando... Na verdade, assim, na primeira palestra de hoje, eu vou me focar basicamente nas bases conceituais da relatividade geral, e aí vou falar de uma das consequências, que são as ondas gravitacionais. E aí eu deixo para amanhã, então, falar de buracos negros, que é a parte que, para mim, pelo menos, e acredito para a maioria de vocês também, é a parte mais cativante, certo? Bom, como eu sempre digo, quando eu vou apresentar qualquer tema ligado à relatividade geral, eu uso o tema como uma desculpa, na verdade, para falar mais da teoria em si, da teoria da relatividade geral. Só para já deixar claro, né, o que é a relatividade geral? A relatividade geral é uma teoria para tentar descrever a interação gravitacional, tá certo? E boa parte... Eu espero convencer vocês que a gravidade ela é especial. Ela é uma interação que, bom, primeiro é a que a gente acha, pelo menos num primeiro momento, que é a mais presente no nosso cotidiano, né? Porque é o que faz a gente ficar aqui preso à Terra, é o que faz a Terra girar em torno do Sol. Então é o que se faz mais visível explicitamente no nosso cotidiano. Mas tem outros motivos pelos quais a gravidade ela é uma interação que, no melhor do nosso entendimento atual, ela é distinta, ela é diferente, ela tem alguma coisa diferente do que as outras interações que a gente conhece. Tá? Então, boa parte da palestra de hoje é tentar convencê-los disso, de que a gravidade ela é uma interação diferenciada. E por que ela é uma interação diferenciada? Bom,
Um dos motivos, vocês poderiam imaginar, porque ela é uma fonte inesgotável de entretenimento, certo? Eu não conheço nenhuma outra interação fundamental que provê tanta diversão para a gente, tá certo? Tem programas aí dedicados a isso, horas e horas nos domingos à tarde, tá certo? Dedicados a efeitos dessa interação que é uma interação fundamental. Bom, mas não é por causa disso, tá certo? Não é por isso, embora seja muito divertido, não é por causa disso. O motivo pelo qual a gravidade, um dos motivos pelo qual a gente já pode começar a perceber que a gravidade ela é especial, é porque ela foi personagem e provavelmente ainda será personagem de algumas das maiores revoluções da história do pensamento humano, tá? E aí eu coloco ocorridas e por ocorrer, né? O por ocorrer vai ficar talvez para amanhã, tá? E por que isso? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como que a gravidade ela desempenhou um papel central, um papel protagonista em grandes revoluções da história do nosso pensamento. Eu, ao contrário do professor Roberto Martins, que deu a palestra aqui hoje de manhã, eu não sou um especialista em história da ciência, tá certo? Então, eu vou me focar aqui muito mais nos conceitos físicos das teorias envolvidas, que já estão muito bem estabelecidas, certo? Mesmo vulgarmente falando, Einstein sendo considerado o pai da relatividade, como o professor Roberto falou hoje de manhã aqui, o nosso entendimento da relatividade hoje, tanto especial quanto geral, não é a que teria sido proposta em 1905. Né? Ela é decorrente de anos e décadas de evolução. Então, quando a gente hoje em dia fala de relatividade, embora mesmo vulgarmente, muitas vezes a gente não seja preciso historicamente, acabe atribuindo isso principalmente a Einstein, ainda assim não é devido a Einstein a formulação que a gente usa hoje. Uma coisa curiosa para vocês, relacionada até a uma pergunta que teve aqui com relação à relatividade geral, o Einstein, que é considerado o pai da relatividade geral, ele mesmo não aceitou muitas das consequências da teoria da relatividade geral. Uma delas é buraco negro. Ele morreu não acreditando que buracos negros existiriam. Certo? Então, e hoje em dia é impossível, não vou dizer que é impossível, mas hoje em dia, para muitos fenômenos astrofísicos que se observam, ou fenômenos observacionais, a existência de buracos negros é a hipótese mais conservadora que se existe. Se não for buraco negro para explicar algumas coisas que a gente vê hoje no céu, você teria que pensar em algo ainda mais exótico. Tá? Então, buraco negro hoje em dia é uma explicação conservadora. E em 1955 ele morreu acreditando que buracos negros não existiam. Tá? Então, aqui eu vou me focar em conceitos. Tá? E, para isso, então, eu vou cometer algumas imprecisões históricas, como, por exemplo, não atribuir crédito a todo mundo que é devido. Tá certo? Então, e eu poderia começar lá. Então, a palestra, no começo, pelo menos, é sobre gravidade. Qual foi a nossa evolução do entendimento da gravidade? Porque, ao evoluir o nosso entendimento sobre a gravidade, ou ao investigar esse fenômeno do que é a gravidade, ou como descrever a gravidade, a gente conseguiu avançar muito no nosso entendimento sobre a natureza em geral, e não só sobre a gravidade. Tá? Bom, não vou começar muito lá para trás com os gregos antigos, tá? Vou começar já numa coisa bem mais recente, que é a época de Galileu. Tá? Como que era? Bom, na época de Galileu, existia. Ele foi uma das pessoas que teve interesse no estudo por esse fenômeno da gravidade, mas uma coisa que era muito comum se achar na época, ele mostrou que não era assim, mas uma coisa que era muito comum se pensar na época era de que a gravidade, que a maneira como os corpos caem, eles deveria ser mais rápido quanto mais pesado eles fossem. E é uma noção, talvez uma intuição até infantil, que talvez se você perguntar para uma criança de 6, 7 anos e dar um martelo na mão dela e dar um pedaço de papel na mão dela e perguntar se você soltar os dois, qual vai chegar no chão primeiro, a probabilidade maior é que ela vai dizer que de fato é um martelo, certo? E se você fizer o experimento sem cuidado, ela está certa, vai cair primeiro o martelo, é só você fazer o experimento que você vai ver. Então, é uma intuição um pouco infantil, mas que é corroborada com alguns dados experimentais se você não tomar um certo cuidado, certo? O Galileu foi um dos primeiros a perceber, se não o primeiro, de que esse efeito de que corpos mais pesados caem mais rápido, na verdade, era devido a um efeito espúrio, e não era uma característica intrínseca do que hoje em dia nós chamamos de gravidade, ou da gravidade. Era um efeito espúrio que você não conseguia eliminar no seu experimento cotidiano, mas que se você conseguisse tornar ele cada vez menos importante,
fazendo experimentos com cada vez mais cuidados, ou diminuindo o tamanho pega aquela folha de papel e, ao invés de soltar ela, assim, amassa ela para ela sofrer menos essa influência espúria, que é a influência do ar. O que ele percebeu é que, nesse processo, idealizando um processo limite no qual você conseguisse eliminar qualquer efeito espúrio da sua experiência, ele chegou à conclusão que todos os corpos, independente da sua quantidade de matéria, ou independente da sua massa, ou independente do seu peso, deveriam cair exatamente da mesma maneira. Certo? Então, isso foi uma coisa que ele percebeu. É normalmente atribuída a ele. Então, aqui eu vou fazer de novo, né? Do mesmo jeito que eu não estou sendo historicamente preciso, eu também não estou sendo nem geograficamente preciso, e nem... Isso aqui são tudo caricaturas, tá? Para tentar passar um conceito. Então, vamos lá. Falando de Galileu, ele é italiano, né? Então, vamos lá na Torre de Pisa. Ele não fez esse experimento, tá certo? Isso aqui não é historicamente preciso, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que eu solte uma bala de canhão de uma certa altura. O Galileu, ele percebeu o seguinte, que há uma lei matemática para descrever o movimento dessa queda. Ele percebeu o seguinte: vamos supor que eu pegue o intervalo de tempo total que demorou para essa bala de canhão chegar até o chão. Não estou dizendo que foi 3 segundos, mas pega esse tempo que demorou e divide em 3 intervalos iguais. 3 intervalos iguais. Podia ser outro número, mas vamos pegar 3 intervalos iguais. O que ele percebeu agora analisa quanto que aquela bala de canhão caiu no primeiro intervalo de tempo. E depois analisa o quanto ela caiu no segundo intervalo de tempo. E depois o quanto ela caiu no terceiro e último intervalo de tempo. O que ele percebeu é que a lei de queda dessa bala de canhão satisfazia a seguinte propriedade. Se no primeiro intervalo de tempo, vamos supor que ele caiu 1 unidade de distância, que você padroniza como sendo 1 unidade de distância, no segundo intervalo de tempo de mesma duração, ele vai ter caído 3 daquelas unidades. No terceiro intervalo de tempo, com aquela mesma duração, ele vai ter caído 5 daquelas unidades. E se tivesse mais espaço aqui, ou se eu tivesse dividido o intervalo de tempo em tamanhos, em um número maior de intervalos, o que ele percebia é que satisfazia o que a gente hoje em dia chama, né, de progressão aritmética, de razão 2 aqui, esse movimento de queda. Tá? Outra coisa que ele percebeu é o seguinte: se ao invés de soltar essa bala de canhão, eu jogasse ela com uma certa velocidade horizontal, o que ele percebeu é que essa velocidade horizontal que eu dei não afeta o movimento de queda. Ela continuaria caindo exatamente 1 unidade no primeiro intervalo, 3 unidades no segundo intervalo, 5 unidades no terceiro intervalo, com a diferença que agora, na direção que eu dei a velocidade, ela percorre... Deixa eu ver se eu estou só... Isso aqui tem laser, né? Assim. Com a diferença agora que, como eu dei uma velocidade inicial, ela percorre distâncias iguais nessa direção horizontal aqui, em intervalos de tempos iguais. Certo? Se ele tivesse aumentado a velocidade com que ele joga isso daqui, mesma coisa. Ela vai cair mais longe. Ela vai cair mais longe, só que o movimento de queda continua o mesmo. Cai 1 unidade no primeiro intervalo, cai 3 unidades no segundo intervalo e cai 5 unidades no terceiro intervalo. Certo? Então, ele percebeu aqui 2 coisas. Primeiro, uma lei matemática que rege a queda dessa bala de canhão. E outra coisa, que a velocidade que é dada na direção perpendicular à queda não afeta o movimento de queda. E também não é afetado pelo movimento de queda. O movimento, né, na direção perpendicular à queda aqui, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Hoje em dia a gente usa a linguagem, né, uma linguagem mais sucinta para isso. A gente fala, olha, o movimento de queda é um movimento uniformemente variado, que é exatamente o movimento que tem essa característica de, em intervalos de tempos iguais, percorrer distâncias que vão aumentando numa progressão aritmética, enquanto que o movimento horizontal é um movimento uniforme, certo? Tem velocidade constante, portanto, percorre distâncias iguais em tempos iguais. Bom, isso já era uma grande coisa para a época. Só esse fato de que o movimento horizontal, idealmente, né, se não tivesse resistência e nada mais disso, ele não é afetado, ele é mantido constante, é o teor do princípio de inércia. Certo? Que se não tem, hoje em dia nós formulamos da seguinte maneira: se não tem uma força atuando nessa direção horizontal, então a sua velocidade é mantida constante. Isso é uma coisa que, através de experimentos
através de experimentos, não necessariamente com queda de corpos, mas fazendo bolas rolar em planos inclinados, o Galileu concluiu, né, chegou nessa ideia nesse conceito de inércia, que depois foi implementado como sendo a primeira lei de Newton. Bom, isso vamos atribuir a Galileu, certo? Vamos ver, agora vamos para Newton. Porque até aí não tinha uma explicação da gravidade, né, ou uma descrição. Tinha esse fato curioso de como que o movimento de queda se comporta. Existe uma lei matemática para reger isso, mas nada muito além disso. Mas aí vem Newton e ele percebe o seguinte, olha, pega esse experimento mental de ficar jogando bolinhas cada vez com velocidades maiores e extrapola isso, tá certo? Extrapola, faz um experimento teórico, né? Experimento teórico é sempre ideal, não tem resistência, não tem perda de energia, a gente controla completamente no nosso laboratório aqui dentro como a gente quer fazer o experimento, né? E vamos perguntar, vamos levar isso que foi verificado num experimento real, vamos levar isso ao limite para ver a que conclusões a gente chegaria, né? E ele percebe o seguinte, olha, por exemplo, esse experimento de ficar jogando, né, supondo que seja verdade isso, de que o movimento não é afetado na direção perpendicular à queda e só na direção perpendicular ao chão, só na direção que leva ao chão, e se eu começar a aumentar muito essa velocidade? Bom, então, de novo, não é preciso, tá, esse desenho, acho que eu não preciso dizer isso, né? Se eu pego e aumento muito essa velocidade, bom, vai chegar uma hora, acho que eu estou me dando no lugar errado, né? Vai chegar uma hora que eu não posso mais, idealmente falando, desprezar o fato de que a Terra é um objeto que tem uma esfera. Certo? Alguém aqui discorda disso? Tudo bem. Tá bom. Então, aqui para mim a Terra é esférica. Quando eu disse que esse desenho não é preciso, eu quis dizer com relação ao tamanho da Torre de Pisa, tá? Não com relação à forma da Terra. A forma da Terra também, vai. Bom, mas o que se percebe é que ela vai chegar uma hora que se essa bola esquece que tem montanha, esquece que tem qualquer parede, etc., se essa bola for permitida correr livremente esse caminho, ela vai começar a cair tão longe que você não vai mais poder desprezar o fato de que a Terra tem a sua própria curvatura, certo? Alguém tem ideia aqui qual a distância que o horizonte fica da gente? Você vai lá na beira do mar, olha o horizonte assim, qual é a escala de ordem de grandeza da distância do horizonte até a gente? Você tem ideia? Por aí. Alguns 5 km, 8 km, para alguns menos, tá certo? Para alguns é mais perto, para outros é mais longe, mas daí, tá por aí, tá? De 5 a 8 km, 10 km, uma coisa assim. Dá para calcular, né? Usando trigonometria simples, você calcula isso. Então, se você tiver uma velocidade que é muito grande, a ponto que naquele intervalo de queda ela já teria se afastado da ordem de quilômetros, você não vai mais poder desprezar o fato de que você tem a curvatura da Terra. Mas extrapola ainda mais, fala, tudo bem, isso aí é óbvio, né? Não tem nenhum interesse nisso. Continua fazendo isso. Agora, joga mais rápido ainda, certo? O que o Newton percebeu é o seguinte, vai chegar uma hora que ela está caindo, ela está constantemente caindo, certo? Só que o problema é que o quanto a gravidade, né, a força que está puxando ela para baixo, consegue curvar a trajetória dela, não é suficiente realmente para fazer ela se aproximar do chão. E ela vai poder ficar caindo para sempre. Então, isso aí é uma extrapolação de um resultado experimental, né, que você faz aqui no topo da sua mesa, ou num tamanho de um laboratório, mas você extrapola isso, e aí você é obrigado a usar a sua imaginação, mas tentando, né, fazer deduções lógicas a partir daí, e você chegaria à conclusão que, se nada muito esquisito acontecer nesse meio do caminho, aconteceria algo assim. Até aí também poderia continuar, puxa vida, bacana, interessante, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, então isso é desinteressante. Bom, o que o Newton percebeu é o seguinte, o motivo pelo qual isso é interessante não é porque balas de canhão você consegue fazer isso. É porque pela primeira vez, provavelmente na história do pensamento humano, se percebeu que isso não era muito diferente disso. Tá certo? Então, pela primeira vez na história do pensamento humano, se percebeu que talvez uma lei que funciona, que a gente tenta explicar, que funciona aqui no nosso mundo, né, aqui na nossa esfera mundana, talvez seja uma mesma lei que reja um fenômeno celeste. E até então, isso era uma coisa assim, mesmo os gregos que ousaram, né, dar explicações, tentar procurar por explicações naturais, ou seja, não evocando divindades,
para acontecimentos mundanos, mesmo eles acreditavam que, olha, uma coisa é o que se passa aqui, outra coisa é o que se passa no céu. Lá não está sob está sob a jurisdição dos deuses. Então, não tenhamos a pretensão, certo? Evidentemente que ao longo da história sempre vai ter alguém que tem, mas grosso modo a gente diria que mesmo os gregos, né, os filósofos gregos, ainda acreditavam que, olha, os fenômenos celestes são regidos por coisas que estão além da nossa compreensão. Então, pela primeira vez na história do pensamento humano, se percebeu que, olha, não, mas talvez a Lua esteja dando volta em torno da Terra e a Terra esteja dando volta em torno do Sol, no sistema copernicano, né, devido à mesma causa que faz uma maçã cair ou uma bala de canhão cair. E isso talvez tenha sido uma das primeiras grandes unificações que ocorreu no âmbito científico, de você pegar duas coisas que se pensava serem completamente desconectadas uma da outra e ver que há uma relação entre elas. E a física, em outros momentos da sua história, avançou nesse sentido, de ver relação entre coisas que antes não se via nenhuma relação. E com isso, se conseguia entender a natureza num nível mais profundo. Tá? E esse é um dos motivos, né, pelo qual, ou eu poderia dizer que resume o motivo pelo qual se chama gravitação universal, porque se tinha realmente a ideia de que essa lei da gravitação universal de Newton, que evidentemente eu não estou colocando aqui, mas vocês sabem, né, a lei que massa atrai massa na razão inversa da proporção das suas, na razão indireta do produto das suas massas, inversa da distância quadrada e tudo mais. Tem uma lei matemática para descrever aquilo, que ela era aplicável a qualquer corpo material. Pode ser aqui na Terra, pode ser um corpo celeste. Tá certo? Então foi a primeira vez em que se percebeu isso. E isso foi aquela dicotomia que existia entre o mundano e o sagrado, entre o que ocorre aqui na Terra e o que acontece no céu, de repente desaparece. De repente desaparece. Então é difícil superestimar, né, a importância do ponto de vista filosófico de uma coisa dessas, certo? Por sorte, Newton não estava na Europa continental, certo? Estava na Inglaterra, onde sofria menos influência de perseguições religiosas, mas certamente, por muito menos, o Galileu foi condenado à prisão domiciliar para o resto da vida dele, certo? Ok. Só por curiosidade, né? Qual seria a velocidade daquela bala de canhão aqui para que eu conseguisse jogar ela, desprezando a resistência do ar, desprezando que tem a árvore ali, desprezando que tem a parede, desprezando que tem uma montanha, blá, blá, blá. Qual teria que ser a velocidade dela para que realmente a gravidade afetasse ela só exatamente da maneira a compensar, né, a curvatura da Terra e de fazer ela nunca chegar no chão? É 8 km por segundo. Então é uma velocidade bem grande, não é km por hora, né? Km por segundo, certo? Uma velocidade extremamente alta. A Lua, como ela está mais afastada, ela não precisa ter uma velocidade tão grande assim, mas ainda é uma velocidade muito alta. É 1 km por segundo que a Lua orbita em torno da Terra, em média. Tá? A própria Terra, para ter o seu movimento e não cair em direção ao Sol, ou seja, para que a força gravitacional que o Sol aplica ser suficiente apenas para manter mais ou menos a distância Terra-Sol aproximadamente constante, você vai falar, como o Sol está muito mais longe, então vai ser uma velocidade ainda menor do que essa, né? Não é porque o Sol tem uma massa extremamente grande. Então, a Terra, na verdade, orbita a uma velocidade de 30 km por segundo. É o objeto mais rápido que a gente já montou em cima, certo? O homem não conseguiu fazer até hoje nenhum veículo, né, que vá tão rápido quanto isso aí. O mais rápido é o que escapa do campo gravitacional da Terra para chegar na Lua, quando foi as missões Apolo, que era 11 km por segundo, mais ou menos. Só que é só uma curiosidade, né? Só para vocês terem uma ideia que dá para calcular essas coisas, certo? Dá para calcular essas coisas. Ok, aí vem Einstein, certo? Essa aqui já não é uma foto como o professor Roberto bem mencionou hoje, não vem só o Einstein, vem um punhado de gente junto, mas aqui, como eu estou fazendo uma coisa caricata, só para passar as ideias, o fato é o seguinte, acontece uma revolução no nosso entendimento a respeito de espaço e tempo no começo do século XX, certo? Devido a Einstein e principalmente, na verdade, a revolução no entendimento do pensamento é principalmente da maneira como a gente vê hoje, entende hoje, é principalmente devido às ideias de Minkowski, de condensar, Poincaré e Minkowski, né? Mas principalmente Minkowski ao introduzir o conceito de espaço-tempo.
tá? Na relatividade, na física e na relatividade em particular. Que o Minkowski ele publica isso em 1908 e morre logo em seguida. Bom, mas antes eu tenho que falar um pouquinho aqui. Por que eu estou falando desse negócio de 1905, que é a relatividade especial? Porque a gente tem... Nesse momento, para explicar a gravidade, tinha a teoria de Newton, da gravitação universal, que estava na praça já há cerca de 200 anos ou mais, tá certo? Estava lá na praça há cerca de 200 anos ou mais, tá aqui, e explicava muito bem todos os dados que se tinha. Na verdade, tinha um dado que ela não explicava bem, mas as pessoas não sabiam que ela não explicava bem aquele dado, que é um dado, na verdade, que foi mencionado na palestra da manhã, que era a precisão do periélio de mercúrio. Aquele dado observacional era o único dado que a teoria de Newton não era e não foi capaz de explicar. Mas, na época, não se sabia que ela não seria capaz de explicar. Se achava que, não, alguma coisa que a gente não está levando em conta que, eventualmente, no final, vai acabar explicando, a teoria de Newton vai acabar explicando também. Tá? Então, a teoria de Newton da gravitação era uma teoria extremamente bem sucedida por mais de 2 séculos. Tá, ok? Então, assim, bom, para que mudar? Para que mudar? O fato é o seguinte, a teoria de Newton da gravitação universal é construída sobre conceitos de tempo e espaço absolutos, que são os conceitos de tempo e espaço vigentes na mecânica newtoniana clássica, certo? Então, é que nem vamos supor que você construiu um prédio e você está lá morando no 5º andar, na sua cobertura. Né? A sua cobertura tem uma vista maravilhosa, uma beleza, tal, mas você descobre que aquele alicerce sobre o qual o prédio foi construído está roto, né? Vai ruir a qualquer momento, está com um problema. Não tem como, tá? Então não vai ter jeito de você salvar sua cobertura se o alicerce estiver comprometido. E era mais ou menos a ideia, né? Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos a ideia com a gravitação newtoniana. A gravitação newtoniana, até aquele momento, não se sabia de nenhum dado observacional que com certeza a gravitação, que se sabia, né, com certeza que a gravitação newtoniana não seria capaz de explicar. Então ela estava muito bem e teve sucesso estrondoso. Por exemplo, os 2 últimos planetas do Sistema Solar, né, que agora um deles não é mais planeta, é planeta anão e tudo mais, mas ainda assim, que talvez nem sejam os últimos, talvez haja alguma coisa além deles, mas tanto Netuno como Plutão foram planetas que foram descobertos graças à teoria da gravitação universal de Newton, porque foram descobertos por conta de anomalias que eles provocavam, de efeitos que eles provocavam em Urano, por exemplo. Então, pega Urano lá. Urano, usando a gravitação de Newton e sem supor que era o último planeta conhecido, sei lá, até o século... minha memória é péssima também, então, sei lá, até século XVIII, por aí, começo do século XVIII. Então, Urano era o último planeta conhecido. Só que a órbita de Urano, quando você usava a gravitação newtoniana para prever onde Urano deveria estar nos diferentes momentos do ano, tinha uma pequena anomalia. Ele não estava exatamente onde a teoria previa que ele deveria estar. Bom, 2 possibilidades. Talvez a teoria esteja errada, finalmente a gente achou uma limitação para a teoria, ela não é tão precisa assim. Ou Le Verrier, um matemático, ele pensou o seguinte, não, mas talvez a gente esteja dando a predição errada, porque vai ver que existe um outro planeta além de Urano, que a gente não está levando em conta nas nossas contas, quando vai prever a posição de Urano, e que essa influência gravitacional entre eles dê conta de explicar essa anomalia que a gente está experimentando, que a gente está observando. Beleza, vamos calcular onde deveria estar esse planeta que nós não conhecemos, onde ele deveria estar em diferentes momentos do ano, para explicar essa anomalia na órbita de Urano. Ele calculou e convenceu um astrônomo inglês a olhar para o céu na noite, que ele diria que, olha para aquela região e você vai, se existir esse planeta, você vai encontrar um pontinho brilhante que ainda não está em nenhum catálogo. E dito e feito, foi assim que Netuno foi descoberto. Certo? Então, pode-se considerar que Netuno foi uma previsão, né, a descoberta de Netuno foi uma previsão da teoria de Newton. A mesma coisa ia acontecer no século XX com Plutão. Plutão também foi descoberto desse jeito. Tá? Ele provocava algumas anomalias nas órbitas de Netuno e Urano, se calculou onde mais ou menos ele deveria estar e se apontou o telescópio para lá e viu que de fato tinha um corpo celeste ali que não tinha nenhum outro catálogo.
Tá? Então, para vocês verem o poder, né, a confiança que as pessoas tinham em gravitação newtoniana. E por isso que quando apareceu a precessão do periélio de Mercúrio, né, que já se sabia há muito tempo que o Mercúrio lá tinha a precessão do periélio dele não era completamente explicada só usando a gravitação newtoniana mais os planetas conhecidos. Então, bom, uma hipótese natural, bom, será que não existe um planeta mais interno ainda do que Mercúrio que estaria provocando, né, essa anomalia? Nunca se descobriu esse planeta, mas se batizou, chama Vulcano esse planeta, certo? Não sei se Star Trek usou essa referência para alguma coisa, mas o planeta que o próprio Leverrier previu a existência desse planeta, seria Vulcano, seria mais próximo ao Sol do que Mercúrio, e depois que ele foi previsto, houve vários relatos de observação dele. Certo? Vários relatos. Então é só você prever alguma coisa, é só você saber o que você quer observar, que vai ter alguém que vai observar. Tá certo? E é por isso que é muito importante você ter a reprodutibilidade em ciência. Certo? Como o professor Roberto de manhã aqui falou aqui, a detecção positiva do éter, né? 2 físicos famosíssimos fizeram experimentos que deram um efeito positivo, mas eles não foram reproduzidos depois, certo? Então é importantíssimo a gente ter a reprodutibilidade quando possível, né? Nem sempre isso é possível. Então, mesmo a pressão do periélio de Mercúrio, que depois a gente veio a saber que de fato já era um indício de que a gravitação newtoniana não ia tão bem, as pessoas não levavam a sério como sendo realmente um indicador de falha da teoria. Achava que era. As pessoas postularam que talvez o Sol devia ter uma montanha, literalmente falando, mas alguma deformidade que pudesse explicar essa anomalia. Várias hipóteses vieram à praça e nunca se realmente levou a sério, ou não era a hipótese mais aceita de que a mecânica gravitação newtoniana tivesse algum problema. Mas o fato é que ela tinha problema. Por quê? Porque ela se assenta. Uma vez que a gente passou por essa evolução no entendimento do que é tempo e o que é espaço, que veio com a relatividade, principalmente devido à ideia de espaço-tempo do Minkowski, tá? Qualquer teoria que realmente se propusesse a ser uma teoria fundamental, ela tinha que se conformar com esse novo paradigma, ela tinha que se encaixar nesse novo paradigma, ela tinha que ser construída sobre noções de tempo e espaço que não eram noções de tempo e espaço newtonianos, tá certo? E a gravitação de Newton falhava nesse teste. Então, ela deveria existir uma teoria melhor do que a gravitação newtoniana para realmente tentar para descrever a gravidade. Tá? Deixa eu botar aqui. E nisso, o Einstein teve um papel muito importante, porque ele tomou para si a tarefa inicial de encontrar essa teoria. Tá certo? Então, assim que ele formula, assim que ele publica os 5 artigos da relatividade, ele já fica preocupado com a questão da gravidade e a relatividade, a inconsistência desse ponto de vista, né, conceitual entre os dois. E ele toma para si a tarefa de realmente, ele adota aquilo realmente como sendo uma tarefa dele, tá certo? Que ele não trilhou sozinho. Então, uma coisa, né, que o professor Roberto mencionou hoje, e é realmente uma coisa irônica, o Einstein, quando o Minkowski vem e coloca o formalismo quadritensorial dele, ideia de espaço-tempo, tudo, o Einstein despreza aquilo, porque ele acha que é realmente uma coisa totalmente desnecessária. Ele fala que depois, acho que é dele a frase, que depois que os matemáticos puseram a mão na teoria dele, que ele considerava como sendo dele, nem ele mesmo reconhecia a própria teoria, né? Porém, ele foi obrigado a voltar atrás, e ele foi obrigado a reconhecer, e reconheceu o quão importante foram as ideias do Minkowski. Tá? Porque foi graças a essas ideias que ele conseguiu, com ajuda, né, para aprender aquela matemática que ele desprezava. Um dos motivos que ele desprezava é que ele não entendia. Certo? Certamente ele não entendia. Mas assim, não era uma matemática corrente na literatura de físicos, tá certo? Era uma coisa entre os matemáticos, geometria riemanniana, era uma coisa de matemático, tinha sido desenvolvido há menos de um século antes, né? Ao longo de alguns tempos, mas assim, basicamente pelo Gauss e pelo aluno dele, que era o Riemann. Então era uma coisa que não era, né? Se a gente for ver a matemática que a gente usa hoje em dia, quando eu digo a gente usa hoje em dia, eu estou dizendo assim, na fronteira da física, a gente usa matemática que foi basicamente, também descoberta 100 anos
anos atrás. Então, os últimos desenvolvimentos da matemática, sei lá, muito pouco é usado em física, certo? Se eu for ver um curso de pós-graduação no Instituto de Matemática, eu vou ver o que é feito em área de pesquisa em matemática. Nossa senhora, isso aí não tem absolutamente nenhuma aplicação em física. Nunca vi isso na minha vida. E ó que eu trabalho com física teórica. Então, assim, eu vejo muita matemática. Mesmo que eu não saiba, eu vejo muita matemática no meu dia a dia. Tá? Mas coisas assim que você vai ver na pós-graduação são coisas que você... Não, isso aqui não tem nenhuma aplicação em física ainda. Certo? Então, era a mesma coisa na época. Mas ele foi atrás para aprender. Felizmente, ele tinha um amigo matemático, né, de longa data, que era o Marcel Grossmann, que basicamente tutoriou ele, né, deu aulas particulares até para ele sobre isso. E aí, deixa eu só ver aqui. Tem alguns marcos, tá? Eu colocaria pelo menos 2 marcos ao longo dessa busca por essa teoria da gravitação consistente com a relatividade, tá? Um desses marcos é o que aconteceu, se eu não me engano, em 1907, que o Einstein ele coloca como né, existe essa frase dele que foi o pensamento mais feliz da vida dele. Qual é esse pensamento? Não é uma coisa, é uma reinterpretação de um fenômeno que era conhecido, que a gente já mencionou aqui desde Galileu. Tá? Lembra aquele fenômeno de que o Galileu descobriu de que todos os corpos caem exatamente da mesma maneira no campo gravitacional? Isso foi incorporado na gravitação newtoniana. Tá? Não foi explicado, mas foi incorporado na gravitação newtoniana perfeitamente bem, de modo que a gravitação newtoniana era consistente com isso, de que todos os corpos caem com a mesma. Mas não havia um motivo do porquê. Era, do ponto de vista conceitual, era uma coincidência, tá? Era decorrente, na verdade, de uma coincidência. Por que se eu pegar diferentes cargas elétricas no mesmo campo elétrico, elas vão reagir de maneira diferente, certo? Mas por que se eu pegar 2 massas diferentes num campo gravitacional, elas vão reagir da mesma maneira? Por que com carga por que massa, que nada mais é do que uma carga gravitacional, certo? Por que é diferente de carga elétrica? Por que carga elétrica tem esse efeito de cargas elétricas diferentes no mesmo campo elétrico? Produz efeitos diferentes, mas massas diferentes no mesmo campo gravitacional produzem o mesmo efeito. Certo? Então, isso nunca tinha sido explicado. Era uma coisa que se aceitava como um fato da natureza, uma coincidência. Tá? Esse pensamento mais feliz da vida dele, que ele qualifica, é basicamente reinterpretar isso e ver algo mais profundo nesse fato cotidiano. Que é o seguinte, ele pensa o seguinte, olha, se tudo cai com a mesma aceleração num campo gravitacional, tá? Se tudo cai com a mesma aceleração num campo gravitacional, então, se eu estiver fechado numa cabine, tá? De um elevador, por exemplo, isso aqui era para ter uma cabine, tá? Eu já estou para mudar isso faz tempo, é que eu preparei isso no Windows e eu estou apresentando no Mac, então vocês entendem que eu tive sorte dessa ser a única incompatibilidade que houve, certo? Mas, em princípio, aqui tem uma cabine, tipo essa, tá? Tipo essa aqui, que era para ser uma cabine mais bonitinha e tem um foguetinho aqui. E aqui também tinha é como se fosse um elevador, tá? Então ele não está olhando para fora, ele não está solto no espaço, ele está dentro de uma cabine e está tudo caindo, tá certo? Bom, o que o Einstein pensa, o raciocínio é o seguinte: se eu estiver dentro de uma cabine isolada e eu estiver em queda livre na presença de um campo gravitacional, essa situação é fisicamente indistinguível de eu estar numa região onde não há campo gravitacional e estiver livre da ação de qualquer força. Certo? Então ele percebeu que existiria essa equivalência entre essas duas situações. E por que isso é altamente dependente do fato de que tudo cai com a mesma aceleração num campo gravitacional? Bom, porque se coisas mais pesadas caíssem mais rápido e eu tivesse aqui nessa situação, certo? Eu sou mais pesado que a bola, então eu estaria caindo mais rápido, a bola mais devagar. Então, se eu tivesse fechado numa cabine, num campo gravitacional caindo, eu veria a bola subindo em relação a mim. Certo? E, na verdade, eu veria o elevador pressionando a gente para baixo, porque o elevador é ainda mais pesado. Certo? Tudo bem? Então, só é possível ter essa indistinguibilidade entre essas duas situações porque tudo cai da mesma maneira num campo gravitacional independente da sua massa. Tá? Outra maneira de visualizar, né, de formular isso, é essa equivalência aqui. Se eu estiver parado num campo gravitacional,
fechado aqui, né, se eu estivesse dentro de uma cabine, de novo faltou a cabeça, se eu estivesse dentro de uma cabine que eu não consigo olhar para fora, e eu só estou conduzindo experimentos lá dentro para determinar se eu estou parado num campo gravitacional ou se eu estou no foguete, na ausência de campo gravitacional, mas esse foguete está acelerando para cima. E justamente pelo mesmo fato, não há como distinguir fisicamente uma situação da outra. É o análogo lá do experimento, de um experimento de Galileu, né, que é usualmente mencionado, não que realmente tenha sido feito, mas que é mencionado para propósitos ilustrativos. Se você estiver num quarto, né, fechado, em terra firme, e conduzir alguns experimentos de física, ou se você estiver lá numa cabine de um navio, e esse navio é muito grande, está navegando em águas tranquilas com uma velocidade constante, e você reproduzir tentar refazer todos os experimentos que você fez lá em terra firme, os resultados vão ser os mesmos. Não há como você distinguir fisicamente estado de repouso de movimento retilíneo uniforme, certo? Aqui é um caso onde você não consegue distinguir fisicamente você estar parado numa região de campo gravitacional constante ou você estar acelerado numa região sem campo gravitacional. Ou você estar caindo num campo gravitacional e estar numa região sem campo gravitacional. Tá? E por que isso? Por que ele considera que esse foi o pensamento mais feliz da vida dele? Bom, primeiro, porque ele promove, ele faz um pouco do que foi feito, do que ele fez na relatividade. Né? Na relatividade, uma das contribuições dele, como o professor Roberto mencionou aqui na frente, foi pegar tentativas de explicações estavam ficando cada vez mais intrincadas e mais complicadas, porque aquilo dependia da estrutura do éter, qual é a teoria do éter que você vai usar, do Stokes. Ele simplesmente pega aqueles resultados que estão sendo obtidos experimentalmente e promove aquilo ao status de princípio, e parte dali e deduz o resto. Certo? Fica uma coisa mais limpa. Aqui, mesma coisa, essa indistinguibilidade você poderia considerar que é uma consequência do fato de que tudo cai com a mesma velocidade no campo, tudo cai da mesma maneira no campo gravitacional. Ele inverte essa seta lógica, ele considera agora, coloca isso como um princípio de que um campo gravitacional, você estar parado num campo gravitacional, é indistinguível de um estado de um observador acelerado. Certo? Esse princípio de equivalência passa a ter o nome de princípio da equivalência de Einstein. Tá? E ele promove isso a um status de princípio. E por que isso é tão importante? Porque se ele promove isso a um status de princípio, ele pode generalizar para toda a física, e não só para coisas de mecânica. Certo? Ele pode generalizar isso para toda a física. É evidentemente que depois vai ter suas consequências e você vai poder testar as consequências. Se tiver algum teste que invalide alguma consequência, você tem que voltar atrás e aquela sua hipótese estava errada. Não que ele faria isso com facilidade, mas, em princípio, as coisas funcionam desse jeito. Certo? Então, se promove aquilo a um status de princípio. Por que isso é relevante para ele? Porque lembra que ele já tinha, ou já se tinha uma teoria boa para essas coisas de espaço e tempo na ausência de gravidade, que era a relatividade de 1905. Certo? A relatividade restrita, a relatividade especial, como queira chamar, ela é uma teoria muito boa para descrever situações em que não há gravidade. Como aqui. Certo? E esse princípio de equivalência fazia um link, fazia uma ponte entre situações onde não há gravidade e situações onde há gravidade. Talvez ele pudesse usar essa ligação para tentar formular uma teoria, então, num campo gravitacional. Certo? Então, essa é a semente da ideia. Mas não foi a única coisa. E por que não foi a única coisa? Porque aí aparece um problema. Se você começa a tentar trilhar esse caminho de maneira fiel e de maneira rigorosa, você vai esbarrar em alguns problemas. Vamos lá. Num campo gravitacional, então, ele coloca o seguinte, a partir do princípio de equivalência, a gente tem o seguinte entendimento, que num campo gravitacional, o movimento mais próximo do movimento inercial possível é o movimento de queda livre nesse campo, porque é o movimento de queda livre que seria fisicamente indistinguível do movimento inercial, ou de você estar livre da ação de forças, inclusive forças gravitacionais. Pelo menos localmente. É evidentemente que num caso o elevador vai se estatelar no chão e você vai morrer, e no outro caso você vai viver para sempre até morrer de inanição. Certo? Mas o fato é que localmente, num intervalo de tempo curto e confinado naquele laboratório lá, naquela cabine, as coisas são indistinguíveis. Tá? Tudo bem. Então vamos aceitar isso por um momento.
Só que a gente sabe o seguinte, de mecânica newtoniana, a gente sabe que, e mesmo de relatividade restrita, a gente sabe que movimentos inerciais são movimentos retilíneos, certo? Movimentos retilíneos e uniformes, tá ok? Em particular, se eu pegar dois corpos livres da ação de forças e eu pega dois corpos, dá uma velocidade inicial para eles que é paralela a uma outra, e depois mantém eles evoluindo livre de qualquer ação de força, ou seja, inerciais. As trajetórias dos dois vão ser paralelas e, portanto, eles nunca vão se encontrar mais. Certo? Tudo bem? Porém, isso não é o que acontece se você faz esse experimento num campo gravitacional. Tá? Se você faz esse experimento num campo gravitacional, localmente, por uma duração de tempo curto, até é verdade. Mas se você deixa o sistema evoluir, o que você vai perceber é o seguinte: vamos supor que eu pegue aqui, cave de novo, né, experimento de físico teórico, tá? Cava aqui um fosso que atravessa a Terra. Super fácil, certo? Não sei nem quantos trilhões, 4 trilhões seria necessário para isso, se é que seria possível. Mas a gente pode fazer. Agora pega duas bolinhas de gude e joga as duas bolinhas de gude com velocidades iniciais paralelas entre elas, certo? E a partir do momento que elas saíram da sua mão, elas estão em queda livre, tá ok? De acordo com o princípio de equivalência, se elas estão em queda livre, elas deveriam ser inerciais a partir daí, e portanto seguir trajetórias inerciais que começaram paralelas, porque eu dei as velocidades iniciais. Certo? Mas se você seguir o movimento dessas duas bolinhas, vocês vão ver que elas vão se encontrar um pouquinho depois. Como eu dei uma velocidade inicial, elas vão se encontrar um pouquinho depois lá, devido ao campo gravitacional da Terra. Não estou falando que elas estão se atraindo, tá? A atração entre elas é desprezível, mas pega como que elas vão evoluir devido ao campo gravitacional da Terra. Um pouquinho depois do centro da Terra, elas vão se encontrar, tá? E aí fica aquele problema de como que é possível, então, eu tentar levar o mais à frente que eu consigo de descrever trajetórias em queda livre como sendo trajetórias inerciais? Por outro lado, eu sei que na situação sem gravidade, ou na situação usual, trajetórias inerciais que começam paralelas, elas nunca vão se encontrar. Só que na presença de um campo gravitacional, essas trajetórias que eu quero descrever como sendo trajetórias inerciais, mesmo começando paralelas, elas se encontram. E aí vem, então, as peças do quebra-cabeça pareciam estar se encaixando. E a questão é que ingrediente eu posso, ou abandono completamente, falo, não, então, essa empreitada é inglória, é impossível fazer isso porque é inconsistente, ou você pode introduzir um ingrediente adicional, que eu vou ver. E aí é o que eu vou fazer agora na demonstração, né? Tem uma demonstração, tá? Demonstração de físico teórico também, tá? É folha de papel, tá? Não é nada muito elaborado, não. Então aqui eu tenho algumas folhas de papel e eu vou fazer a seguinte demonstração para vocês. Então aqui está ilustrando exatamente isso que eu falei, ó. Se eu pegar duas trajetórias de partículas, vamos supor, inerciais, e elas começam paralelas, elas vão ser sempre paralelas e elas não vão se encontrar nunca, certo? Beleza. A ideia é como. Então, aqui agora eu vou ter que pedir para vocês um exercício de abstração e considerar que a folha de papel é todo o espaço que há. Não existe espaço perpendicular à folha de papel. Então, reduza o nosso mundo tridimensional a apenas duas dimensões, tá ok? Como essa daqui. Nesse mundo bidimensional, um planeta como a Terra, a gente representaria, foi muito difícil fazer isso daqui, a gente representaria assim, certo? É um círculo, porque seria uma esfera, aproximadamente, há quem discorda, mas ainda assim, seria um círculo, certo? Beleza. A questão é, como que é possível eu pegar trajetórias que, na ausência da Terra, na ausência do campo gravitacional da Terra, elas seriam inerciais e, portanto, seriam assim, como que é possível mantê-las, as trajetórias mais retilíneas possível, mas ainda assim fazer elas se encontrar? E a sacada foi fazer isso aqui, ó. Eu tenho que manusear aqui o microfone, então, espera lá que eu vou ter que... Um minutinho só. Acho que não vai precisar. Obrigado. Acho que vocês já estão vendo o que eu vou fazer, né? Mas tudo bem.
a sacada foi considerar o seguinte, olha, essa sua folha de papel, e se ela for distorcida, né, desse jeito aqui, tá certo? Se a presença da Terra fizer essa distorção. Repara que as linhas, elas continuam retas. Se você fosse um ser bidimensional vivendo aqui nessa folha, você juraria de pé junto que essas trajetórias são retilíneas. Por quê? Porque você andaria sobre elas e você tem certeza que você não está se curvando em nenhuma outra... Você não está se curvando na outra direção que existe naquela sua folha de papel. Certo? Um ser bidimensional não tem acesso a essa dimensão que nós, seres privilegiados, temos, de ver, não, mas essa folha de papel ela é torta, ela não é uma folha de papel plana. Certo? Sim, mas o ser vivendo ali não perceberia isso. Juraria de pé junto que essas duas linhas que eu tenho desenhado aqui, que não para de oscilar, que elas seriam trajetórias retilíneas. Tanto é que eu desenhei elas quando o papel estava assim ainda. Tá? Eu juro para vocês que é justamente copiado e colado daquela outra folha. Então, são trajetórias retilíneas nessa folha de papel. Só que, se a presença da Terra distorcer essa folha de papel de modo a ter algo desse jeito aqui, certo? Aí eu tenho trajetórias que elas começam paralelas, elas são linhas as mais retas possível que eu posso ter nesse espaço aqui, tá certo? E ainda assim elas acabam se encontrando devido à presença lá daquele corpo na Terra. Certo? E foi aí, então, que surgiu a ideia, tanto quanto eu saiba, é a ideia dele, tá certo? De considerar que essas trajetórias inerciais, elas são inerciais e, portanto, são as mais retilíneas possíveis, só que numa geometria curva, numa geometria distorcida. E quem teria provocado essa distorção? Bom, corpos com massa, certo? Só que corpos com massa, desde a relatividade restrita, massa não é mais indissociável de energia. Então, bom, se massa provoca gravidade, qualquer forma de energia também tem que provocar. Tá? E depois, na versão totalmente consistente, a gente vê que não é nem só isso. Tensões provocam distorção do espaço. Certo? Então, tensões, pressões, todo o tensor energia-momento, né, que o professor Roberto mencionou aqui de von Laue, todo ele, na verdade, é fonte de campo gravitacional. E por que disso? Bom, porque o que é massa, o que é energia, o que é tensão e o que é pressão são conceitos, são grandezas dependentes de observador. Diferentes observadores atribuem, né, o que para um observador digamos, só energia, só pressão, para um outro observador vai ter contribuição tanto para pressão quanto para massa. Tá? Então, como diferentes observadores atribuem de maneira diferente fazem essa separação de maneira diferente, o que é massa, o que é energia, o que é momento, o que é pressão, o que é tensão. Bom, então, numa versão que é independente de observador, que a ideia é essa, fazer uma teoria que seja independente de observador, né, a formulação independente de observador, tudo isso vai ter que contribuir como fonte de campo gravitacional. E, de fato, na teoria, contribui. Tá? Então, essa eu diria que foi uma grande sacada e um grande marco foi perceber que não só aquela ideia do Minkowski de espaço-tempo era importante, porque uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é o seguinte, aqui eu estou falando uma coisa que é puramente espacial, certo? Só que depois da relatividade, depois dos conceitos introduzidos por Minkowski na relatividade, se percebeu que não faz sentido você falar numa separação entre espaço e tempo de modo absoluto. O que existe na natureza é o espaço-tempo, que é um nome infeliz, porque continua dando a impressão de que é espaço e tempo, mas não é. É um objeto de 4 dimensões no qual a gente vive, tá? No qual nós estamos imersos, um espaço-tempo, e como que cada observador decompõe aquele espaço-tempo no que é tempo e o que é espaço, é isso que é dependente de observador, é isso que é relativo. Certo? O espaço-tempo é um ente absoluto. A separação que cada um de nós faz qual é a direção desse espaço-tempo, que é a direção temporal, e quais são as direções espaciais, isso muda com o estado de movimento do observador. Tá certo? Então, se você quer distorcer o espaço, sinto muito, você vai ter que distorcer o espaço-tempo, porque espaço sozinho não faz sentido mais absoluto. Tá? Imagina, já é difícil, a gente consegue visualizar folhas bidimensionais curvas, isso é fácil. Visualizar espaços tridimensionais curvos já não dá, porque teria que curvar ele numa dimensão que a gente não tem acesso. Imagina um espaço-tempo de 4 dimensões curvo.
certo? Não tem como imaginar isso. Tem maneiras de tentar representar, mas todas elas vão ser representações infiéis, certo? Felizmente tem a matemática, que o Einstein desprezava inicialmente, mas ela veio à ajuda, e a geometria riemanniana, você pode fazer geometria de espaços com quantas dimensões você quiser. A matemática está lá. É só aprender, esse só entre aspas, certo? É só aprender e saber aplicar. Então, na minha opinião, a grande sacada foi perceber isso, tá? De que ao introduzir curvatura no espaço-tempo, você conseguia pegar aquela ideia mais feliz que ele considera da vida dele e realmente implementar ela fazendo sentido completo, sem nenhuma inconsistência. Tá? Então, em 1915, a gente tem a formulação da relatividade geral, né? Como foi mencionado, o Einstein e o Hilbert chegam à mesma equação da relatividade geral, com uma semana de diferença entre eles, o Hilbert sendo o primeiro, mas o próprio Hilbert reconheceu a autoria da relatividade geral como sendo do Einstein, tá certo? Ele faz questão de não levar os créditos por isso, porque foi decorrente de correspondência entre eles, tá certo? O Hilbert era um matemático genial, certo? Então, ele num certo momento, começa uma correspondência entre o Hilbert e o Einstein sobre a busca, porque o Hilbert em algum momento se interessou por isso, porque era um problema de geometria, tá certo? Geometria riemanniana, um problema matemático. E nisso o Einstein já estava há anos trabalhando, procurando por uma teoria, há anos. E num primeiro momento o Einstein se anima de que o Hilbert teria se interessado, né, pela teoria, mas logo em seguida ele fica um pouco com medo, porque ele percebe que o Hilbert, na verdade, não estava interessado em colaborar. O Hilbert ia pegar aquele problema para ele resolver, certo? E isso dá um desespero no Einstein, porque o Hilbert já era, acredito, certamente ele já era um matemático muito bem conceituado, não sei se considerado o maior matemático da época, mas ele já era um matemático muito conceituado. E o Einstein sabia, evidentemente, que quando o Hilbert pegasse naquilo, para ele ia ser uma questão muito simples, né? Então começa meio que, não acredito que o Hilbert tenha considerado como sendo uma corrida, mas acredito que pela personalidade do Einstein, ele tem encarado sim como sendo uma corrida, de não, agora eu tenho que conseguir fazer isso de qualquer jeito. Então o fato de que foi só uma semana de diferença, na verdade, que o Hilbert chegou primeiro, eu acho até assim que foi pouco, tá? Porque o Hilbert certamente poderia ter, se tivesse pegado o problema antes para resolver, a partir do momento que se percebeu, né, que se teve a ideia de que, olha, implementar a gravidade como sendo curvatura do espaço-tempo, bom, a partir daí, geometria riemanniana era uma coisa simples para o Hilbert, né? Ok, mas então, como que então ficou a coisa, né? Então, 10 anos depois, em 1915, é que Einstein apresenta a versão relativística da teoria da gravitação, que foi o que ficou conhecido como teoria da relatividade geral. Tá? Então, a teoria da relatividade geral nada mais é do que uma teoria que, assim, é uma teoria generalizada do espaço-tempo, tá certo? Que foi introduzido por Minkowski lá, mas na época da gravitação, da relatividade restrita, o espaço-tempo é um espaço-tempo que a gente chama de plano, tá? E agora a gente generaliza para a presença de matéria. E aí a gente tem que presença de matéria, energia, pressão, tensão, qualquer que seja, distorce a geometria do espaço-tempo. E como efeito colateral dessa distorção, os fenômenos, a interação gravitacional. Tá? Aparece a gravidade. Então, a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Então, né, como é que a gente explicaria para uma criança isso? Da seguinte maneira. Está aqui mesmo, sempre esqueço. Como é que a gente explica por que a Terra dá voltas em torno do Sol na visão newtoniana? Na visão newtoniana, tem que ter uma força atuando entre a Terra e o Sol. Por quê? Porque se não houvesse força e a Terra fosse livre da ação de forças, por inércia ela teria que andar numa trajetória retilínea, certo? E, portanto, sairia pela tangente. Então, o simples, o que significa ter essa força? Significa que a todo instante a Terra está sendo tirada da sua trajetória inercial, certo? A todo instante ela está sendo tirada da sua trajetória inercial a uma certa taxa, que é a aceleração. E para ter aceleração precisa ter força. Então, assim, na visão de Newton, precisa ter uma força, por definição é força gravitacional, que é essa força aqui que promove o movimento da Terra em torno do Sol. Como que a visão do mesmo, como que a interpretação do mesmo fenômeno, mas agora via relatividade geral? Na relatividade geral, não há força gravitacional. Não há força gravitacional. Tá? Então, o que vai acontecer?
A Terra agora, ela está livre da ação de forças. Não há força gravitacional. Se ela está livre da ação de forças, ela vai andar numa trajetória inercial, que é a trajetória mais retilínea possível, certo? Só que é a trajetória mais retilínea possível numa geometria que está sendo distorcida, deformada pela presença da enorme quantidade de energia que o Sol tem. Então, é uma interpretação totalmente diferente. Num caso, a Terra não é inercial, porque ela está sob a ação de uma força, tirando ela a todo momento da trajetória inercial. No outro caso, a Terra segue uma trajetória inercial. O problema é que essa trajetória inercial é a mais retilínea possível num espaço que é deformado, num espaço que é curvo. Tá? Pode ser que seja um puro problema, um puro refraseamento, né? A questão é o seguinte: quais são as consequências? Tem alguma consequência testável? Né? Eu adoto aquele ponto de vista mais pragmático de que, olha, até o momento em que as duas visões derem exatamente os mesmos resultados, então, assim, dentro da minha sala, vou adotar a que eu prefiro, mas publicamente eu deixo claro, olha, é questão de preferência de vocês, é a que vocês se sentirem mais confortável. A partir do momento que uma delas ou dá uma predição diferente, ou motiva, ou, digamos assim, leva a outras teorias mais profundas que seria muito difícil você conseguir chegar no mesmo ponto com a outra interpretação, aí eu já acho que vale a pena ser dado uma ênfase para aquela, certo? Então, essa visão aqui do espaço ser distorcido, com isso, por exemplo, se conseguiu, sim, explicar a precessão do periélio de Mercúrio. Certo? Então, foi a primeira. Não pode-se dizer que foi uma predição, porque os dados observacionais já existiam. O Einstein usou isso para testar até a teoria dele. Certo? Então, quando ele chegou nas equações, ele fez a conta e viu se dava conta de explicar a precessão do periélio de Mercúrio e batia. Certo? Batia, dava para explicar. Só que também trouxe outras consequências, tá? Que a gente vai falar depois. Bom, isso aqui, né? Então, todas essas representações são muito infiéis, porque lembra que eu disse, o que é curva é o espaço-tempo quadridimensional. Eu sempre só vou conseguir desenhar superfícies bidimensionais, tá? Se eu me esforçar muito, eu posso pegar um desenho como esse, que não sei se está dando para ver direito, onde eu tento desenhar um reticulado tridimensional curvo. Ainda assim é muito pobre, tá certo? Então, todas essas representações, elas são muito falhas. Elas são, às vezes, importantes para você, né, visualizar, mas você não pode se basear nelas para tirar conclusões. Você pode basear nelas para fixar ideias, mas nunca para tirar conclusões. Tá ok? Efeitos da gravidade. Então vamos para alguns efeitos da gravidade. Essa daqui é uma interessante, né? Como foi mencionado hoje de manhã, foi realmente o experimento que lançou o Einstein ao estrelato. Certo? Foi depois de 1919, com a verificação malemada da predição da teoria dele pelo eclipse solar lá, é que ele foi realmente, né, New York Times fez matéria sobre ele, porque afinal de contas, até então, eu atribuo boa parte ao seguinte: a teoria da gravitação de Newton, ela estava lá muito boa. Então, Newton era já um cânone sagrado, tá certo? Se alguém naquela época, provavelmente, né, se você perguntasse para alguém popular, assim, um físico que você conhece, era Newton, tá certo? Talvez conhecesse outro se fosse amigo, mas Newton era a figura mais imponente, certo? Bom, aqui estava sendo tocado na teoria. Tudo bem, a relatividade também já toca em conceitos de tempo e espaço, mas agora um fenômeno realmente cotidiano, mundano aqui, cuja explicação tinha sido dada por Newton, estava realmente sendo desafiada, e mais que isso, aparentemente foi divulgado que, um dado experimental, um dado observacional, na verdade, dava razão para o Einstein e não para Newton. Né? Então, essa era a manchete dos jornais. Certo? Então, isso que lançou ele para o estrelato. Mas o que eu acho interessante aqui é o seguinte: esse daqui é um exemplo no qual a visão de espaço curvo ela leva a alguma coisa, a uma consequência que é mais natural do que na visão de força. E para entender isso, a gente tem que entender, na verdade, eu vou só relembrar, que todo mundo que está aqui estava hoje na palestra de manhã, certo? Tem alguém aqui que não estava na palestra de manhã? Ótimo. Então, lembra lá que, né, na história, um pouquinho do histórico do entendimento sobre a luz. Né? Então, como o professor Roberto disse, até o começo do século XIX, ou seja, até o começo, né? Até o início do século XIX, do século XIX, 1801,
Antes disso, a teoria predominante para a luz é que ela era constituída de partículas, certo? Era a teoria predominante. Dizem que o Newton era adepto, mas na verdade o Newton ele jogou dos dois lados, porque ele dizia, né, tem trabalhos no qual ele admite que a interpretação ondulatória da luz, ou considerar que a luz é uma onda, explicaria melhor alguns fenômenos, mas ainda assim a teoria mais aceita era de que a luz era constituída por corpúsculos. E aí se perguntou o seguinte, olha, como a gravitação ela é universal, por que a gente não aplica então para esses corpúsculos de luz? Qual é o efeito que a gravidade vai ter num corpúsculo de luz? Aí você fala, mas já se sabia a velocidade da luz. A velocidade da luz foi medida com alguma precisão de maneira boa no século XVII, tá? Um astrônomo, Homer, ele usando eclipses da Lua de Júpiter, ele conseguiu medir a velocidade da luz, que tudo bem, não deu um valor maravilhosamente boa, mas deu centenas de milhares de quilômetros por segundo, que está muito bom já. Ou seja, não era infinito, certo? E não era, sei lá, 10 quilômetros por segundo. Tá? Então já se sabia um valor da velocidade da luz. Isso 1600, hein? 1680, alguma coisa, acho. Então, em 1790, 1780, as pessoas falavam, por que a gente não aplica a teoria da gravidade para a luz? Mas a gente não sabe que massa que esses corpúsculos teriam. Não precisa, porque lembra que a luz, o efeito que a gravidade tem independe da massa do corpo. Então, eu posso aplicar para um corpúsculo de luz, mesmo que eu não saiba qual é a massa dele. E vamos ver qual é o efeito que produziria. Certo? Beleza. Tem até, então, várias pessoas fizeram isso, mas em particular duas delas, um britânico e um francês, o Mitchell e o Laplace. Eles calcularam e eles fizeram uma predição esquisita, que tem a ver com a palestra de amanhã. Eles previram o seguinte, se eu pegar uma estrela... primeiro existe o conceito de velocidade de escape, que acho que todos vocês já estão habituados, certo? Que é o seguinte, se eu pego alguma coisa aqui, que eu não vou fazer, eu prometo, e jogo para cima, certo? Isso aqui atinge uma altura máxima e volta a cair. Se eu jogar com uma velocidade maior, a altura que ele vai atingir vai ser maior, mas depois vai voltar a cair. E existe a seguinte pergunta, será que existe uma velocidade além da qual esse corpo continuaria sempre subindo, embora desaceleradamente, mas nunca mais pararia? Certo? E a resposta é, como o campo gravitacional da Terra não é uniforme, ele vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando, essa velocidade existe, chama velocidade de escape. Para a Terra, como eu mencionei, são aqueles 11 km por segundo que são necessários para você escapar do campo gravitacional da Terra. Né? É um pouco maior do que a velocidade que você precisa para entrar em movimento orbital. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, será que não existe... Pega uma estrela que ela é tão compacta, que a velocidade de escape que você calcula para ela seria maior do que a velocidade da luz, certo? Então, o que aconteceria? Para essa estrela, as partículas de luz que são emitidas da superfície, elas não têm velocidade suficiente para escapar. Então, elas vão subir, se afastar da estrela, mas vai chegar uma hora que elas vão parar e vão voltar a cair, certo? Então, se você for um observador que estivesse muito, muito, muito afastado, você não veria luz nenhuma vindo dela. Então, foi proposta a ideia de estrelas escuras, né? Que tanto pelo Mitchell como pelo Laplace. Isso de acordo com a ideia de que a luz que a luz é constituída de partículas, certo? Bom, só que em seguida, isso foi final do século XVIII, e em seguida se tem os experimentos, por exemplo, de Thomas Young, mostrando que a luz, na verdade, é uma onda. E aí vem a questão, primeiro, onda do quê? Não sabemos, mas então tem o éter lá para dar conta disso, certo? Tá, mas e se é onda? E aí, a gravidade atua sobre ondas? Bom, gravidade newtoniana, pelo menos, é uma força entre matéria. Então, não faço a mínima ideia se a luz vai afetar ondas ou não. Certo? Então, essa ideia de estrela escura morreu depois disso. Tanto é que o Laplace, que tinha publicado no livro dele, um pouquinho antes da virada do século, essa ideia de estrelas escuras, quando sai uma edição seguinte, depois dos experimentos de Young, ele retira do livro dele essa ideia de estrela escura, porque fala, não, agora considerar que a gravidade vai atuar sobre ondas, não, aí já é especulação demais, tá certo? Então vamos abandonar essa ideia. E essa ideia foi abandonada. Só que agora volta o seguinte, não, mas agora a gravidade não é mais uma força, agora a gravidade é uma distorção da geometria do espaço-tempo. Bom, mas espaço e tempo, tudo anda no espaço-tempo, tá certo? Então não tem como alguma coisa ser imune a algo que pertence à própria estrutura do espaço-tempo. Então a luz propagando no espaço-tempo também, não importa se ela é onda, se ela é partícula, não importa o que ela seja, ela vai ter que sofrer os efeitos dessa geometria distorcida.
Tá? E você calcula e, de fato, você vê que tem. Então, aqui eu vou fazer só rapidinho, tá? Porque amanhã a gente vai fazer mais isso. Então, imagina o seguinte, né? Que a gente tem uma situação na qual eu tenho uma estrela distante lá, que está numa certa posição do céu, e eu estou recebendo a luz vindo dela. Só que 6 meses depois, a Terra vai para o outro lado do Sol. Aqui eu vou fazer o Sol entrando. E não dá mais, em princípio não daria mais para eu ver a estrela, certo? Vamos colocar uma situação exagerada. Vamos supor que eu não conseguisse mais ver a estrela, porque o Sol está bloqueando a luz que viria da estrela. Porém, o que pode acontecer é o seguinte: esse raio de luz, o raio de luz que chegaria na gente seria esse, em linha reta. Só que ele foi barrado pelo Sol. Só que esse raio de luz aqui, que se não tivesse o Sol, a linha reta seria essa daqui, com a presença do Sol e a distorção na geometria que ele provoca, pode acontecer agora a trajetória mais retilínea possível, na verdade, ter essa cara aqui. E a gente passar a observar a estrela. Só que a gente vai ter uma impressão que essa estrela está com a sua posição aparente deslocada. A gente não vai ver ela aqui, evidentemente, que ela não vai estar no meio do Sol, mas a gente vai ver ela nas vizinhanças do Sol. Certo? É evidente que aqui eu estou fazendo um caso exagerado, não foi assim que foi medido. A coisa foi só um deslocamento de estrelas que você já veria na periferia do Sol, só que elas estavam com uma posição relativa entre elas diferente. Tá? E é por isso que realmente há muitas sobre esse experimento original, né? E mostrando realmente que havia uma boa vontade enorme do Eddington para validar realmente a teoria da relatividade geral. Mas depois foram repetidos inúmeros experimentos, tá, observações, e hoje em dia esse fenômeno aqui é uma ferramenta para os astrônomos, para medir, fazer mapeamento de massa pelo universo. Isso aqui é uma ferramenta. Tá? Considerar que a gravidade distorce raios de luz, você pode usar como uma ferramenta para mapear onde tem mais massa, onde tem menos massa. E é feito isso corriqueiramente. Ok. Aqui. Então, por exemplo, e forma imagens, tipo de imagens de distorção de lente, né, que dá para vocês verem aqui. Então, vocês podem pôr na internet, tá, procurar lentes gravitacionais, uma coisa assim, que é o nome que foi dado para esse tipo de fenômeno, e vocês vão ver figuras como essa, por exemplo, onde você tem aqui uma galáxia distorcendo tanta geometria, e uma galáxia que está lá atrás, né, tem múltiplas imagens formadas da mesma galáxia. Tá? Então, esse é um exemplo. Essa aqui é a chamada cruz de Einstein, onde também é um outro exemplo, onde isso aqui são 4 imagens de um mesmo objeto que está atrás desse que está provocando a gravidade. Esse aqui é só um zoom naquilo ali. Aqui eu tenho outras. Eu achei que eu tinha mais figuras, mas eu perdi elas. Bom, o mais interessante de longe de todos, na minha opinião, acho que na opinião da maioria, são coisas que mexem com o tempo. Certo? Esse conceito do tempo. E uma coisa que acontece, como eu falei para vocês, é o seguinte: a distorção não tem como você só distorcer espaço, porque espaço e tempo, eles fazem parte de uma coisa única, tá? De um uno. E, portanto, você não tem como afetar um sem afetar o outro. Então, o fato de que matéria, energia, o que quer que seja, deforma a geometria do espaço, faz com que também deforme o tempo. O que significa isso? Deforma o passar do tempo, faz com que o passar do tempo seja distinto em diferentes regiões de campo gravitacional. Por exemplo, aqui exagerado, né? Se eu tiver aqui no térreo, como o térreo está numa região de campo gravitacional mais intensa do que o topo do que o último andar do prédio, em teoria, o último andar do prédio, o tempo passa mais rápido do que aqui. Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa em relação a uma região onde a gravidade é mais fraca. Tá, okay? E isso, embora aqui o desenho seja uma caricatura, evidentemente, é mensurável. Tá? É mensurável com a tecnologia atual. Tá? Não só com a tecnologia atual, usando técnicas que eu não sei os detalhes experimentais, isso foi medido na década de 1950 na Torre de Física de Harvard. Tá? Esse fato aqui, não sei com que, quem quiser pode procurar na internet, não sei com que barra de erro, com que precisão experimental, mas a distorção temporal, ou seja, a distorção temporal causada por campos gravitacionais foi considerada medida na década de 50 em distâncias da ordem da altura de uma torre, tá? Em Harvard. E isso, hoje em dia, né, a gente faz uso disso cotidianamente, tá certo? O seu GPS aí não funcionaria direito se você não corrigisse por esse fato. Por quê? Porque o GPS é um sistema que se baseia na troca de informação eletromagnética, né, ondas eletromagnéticas, entre o seu aparelhinho e satélites que estão orbitando lá a mais de 20 mil quilômetros de altura. Certo? Então, aqui eu tenho uma rede de satélites.
em 6 planos orbitais, orbitando a mais de 20 mil quilômetros de altura, onde o campo gravitacional é bem mais fraco do que aqui. Só que a maneira como a localização é feita é por um procedimento análogo ao de triangulação, né? Se você sabe a sua distância até 3 pontos, que não são, a sua distância até um ponto, e sabe a sua distância até 3 pontos, você consegue, né, faz uma circunferência em torno de cada ponto e você localiza a sua posição. Aqui a gente faz um processo, aqui é feito um processo um pouco mais geral, para não depender da medida de tempo, que é uma quadrangulação, se usa 4 satélites. Mas é o mesmo princípio, baseado na distância que o seu aparelhinho está de 4 satélites, você consegue determinar em qual é a posição e qual o horário, né, qual o tempo, com precisão de relógio atômico, na sua localização. Tá? Mas o que a gente usa mais é a medida de distância. Localização, né? Localização espacial. Tá, mas para isso funcionar, é essencial que você saiba a distância, como eu disse, é baseado na distância. Só que essa distância é medida como? É medida sabendo quanto tempo demorou o raio, o sinal de luz, ou o sinal de onda eletromagnética, para percorrer essa distância. Como a velocidade da luz, né, a gente aceita bem hoje em dia, aceita tão bem que a definição do metro hoje é para que a velocidade da luz seja definida como aquele valor que foi mostrado aqui de manhã. Então a gente sabe o valor da velocidade da luz. Se a gente souber quanto tempo demorou o sinal para se propagar do aparelhinho até o satélite ou vice-versa, você sabe a distância que está do satélite, certo? Beleza. Mas para você medir o intervalo de tempo, você precisa ter, né, uma medida de intervalo de tempo, você precisa ter uma sincronização entre os relógios, daqui da Terra, na superfície, e lá do satélite. Porque se os tempos estiverem passando numa taxa diferente, se você fizer simplesmente a subtração dos 2 tempos, isso não vai medir fielmente quanto tempo de fato demorou a luz para percorrer essa distância. Porque um relógio está andando mais rápido que o outro, certo? Então, e o que acontece? Lá, nos relógios, embora o efeito seja pequeno, o tempo passa mais rápido a essa taxa, 39 microsegundos, não é mili, né? É micro, tá? 39 em 1 milhão, certo? 39 microsegundos por dia. Então, em um dia, acumulado em um dia, o quanto passou mais de tempo lá no satélite do que aqui na superfície da Terra é 39 microsegundos, certo? Aí falar, nossa, é muito pequeno, não preciso nem levar isso em consideração. Bom, o problema é o seguinte, para você medir a distância, tem que pegar o tempo e multiplicar pela velocidade da luz, que é muito grande. Se você pega esses 39 microsegundos de imprecisão num dia e multiplica pela velocidade da luz, você teria um erro na medida de posição ao longo de um dia de 12 quilômetros. Certo? Ou seja, você não saberia se você está aqui ou a 12 quilômetros de distância. O GPS pode não ser uma precisão de centímetros, né, no modo civil, mas pelo menos, certamente, ele não me coloca a 12 quilômetros de distância. Seria um sistema totalmente inútil para a navegação. O simples fato de que o GPS funciona bem, por quê? Porque ele é corrigido de acordo com a previsão da relatividade geral. Tá? Então, se prevê quanto tempo passa mais devagar lá, entre outros efeitos, evidentemente, e se corrige essa diferença na leitura mesmo, via software mesmo. Né? Você não precisa tem a leitura do relógio atômico e você programa, não, mas a cada leitura aqui você corrige por um fator de, sei lá, 39 microsegundos por dia, a menos, certo? Então, o tempo lá passou mais, você corrige isso para ler menos, e aí, então, esse efeito está corrigido. E o simples fato de que o GPS, então, funciona e tem funcionado por décadas, certo? Já é uma verificação experimental da relatividade geral, da predição da relatividade geral, de que, de fato, o tempo passa mais devagar, por mais fantástico, né, que isso possa parecer, por mais ficção científica que possa parecer, o tempo de fato passa mais devagar quanto mais intenso é o campo gravitacional. Tá? Buracos negros é amanhã. Deixa eu pular. Ondas gravitacionais. Cheguei finalmente, certo? Nos últimos 5 minutos da palestra eu vou ter que falar de ondas gravitacionais. Muito bem. Então, uma das consequências da teoria da relatividade geral é a predição de que essa deformação do espaço-tempo, ela pode se propagar dependendo de qual é o movimento que a fonte está fazendo, tá? E essa ondulação, ela se propaga e ela carrega energia. Isso é uma coisa importante,
porque senão não teria... Se fosse uma coisa que não carrega energia, você não tem como, portanto, não tem nenhum efeito físico, volta aquela questão. Bom, mas se eu não consigo detectar de jeito nenhum, qual é a utilidade de supor que esse negócio existe? Né? Tem que ter alguma consequência. Bom, isso aqui são alguns sistemas, tá? Só para ilustrar. Isso aqui é um exemplo, uma animaçãozinha, evidentemente, mas de um sistema binário de estrelas, onde uma delas emite esse facho de luz aí na direção de um eixo magnético dela. Tá? Então ela rotaciona em torno de um eixo, mas o eixo magnético dela não é alinhado com a rotação, então ela tem esse facho de luz aí sendo emitido. Isso quando a gente vê de longe, se a gente tiver a sorte, ou o azar, dependendo da proximidade, se a gente tiver a sorte de estar numa dessas direções no qual esse facho de luz passa, a gente aqui da Terra veria pulsos de luz, tá certo? E daí vem o nome desses objetos que são pulsares, dessa estrela, né? Não do sistema. Isso aqui é um sistema binário de estrelas, onde uma delas é um pulsar, tá? Que não é qualquer tipo de estrela que faz isso, mas isso daí seria um exemplo de uma estrela que faz isso. Um sistema como esse foi usado, foi descoberto, né, lá na década de 70, e foi usado... isso aqui, deixa eu só... tá. A energia, a potência irradiada, ou seja, a energia por unidade de tempo irradiada por uma onda gravitacional, vocês podem fazer uma análise de ordem de grandeza e chegar numa fórmula como essa daqui. Ó. Depende da massa, pega aquele sistema lá que eu falei de girando, né? Depende da massa daquele sistema. Na verdade, isso aqui é feito para uma barra. Tá? Pega uma barra com massa M, comprimento L, tá? Fazendo um movimento, girando em torno de um eixo perpendicular a ela. Tá certo? E ver, bom, isso aí vai emitir onda gravitacional? Vai. Então, se eu ficar chacoalhando meus braços aqui, está emitindo onda gravitacional. A questão é quanto de energia está sendo emitido por essas ondas gravitacionais. Né? Isso aqui é uma fórmula para você estimar a ordem de grandeza. Então, aqui aparece a constante de Newton, que é pequena, em unidade do sistema internacional, certo? E aparece a velocidade da luz a quinta no denominador, que faz com que isso aqui seja extremamente pequeno, certo? Aqui aparece a massa ao quadrado, o comprimento ao quadrado e o período do movimento orbital, ou do movimento circular à sexta potência, né? O L aparece a quarta. Okay? Então vocês podem usar essa formulinha por curiosidade, né? Longe de mim sugerir qualquer coisa para fazer em sala de aula, certo? Não é minha especialidade. Mas uma coisa que eu, como aluno, acharia muito interessante é, por exemplo, calcular quanto de onda gravitacional eu estou emitindo com o meu punho girando aqui, tá certo? Pode calcular. E aí você poderia pensar o seguinte, tá, emitindo a essa taxa, quanto tempo você precisaria, sei lá, para emitir o equivalente a uma energia química? Ela pega, sei lá, 13 eletronvolts, né, ou 1 eletronvolt, que é a ordem de energia ordem de grandeza de energia química de ligação, né? Fração de eletronvolt, sei lá, pega qualquer coisa, não vai fazer grandes diferenças, né? E justifica, olha, isso aí assim, quanto de energia você vai precisar fazer, quanto de energia em ondas gravitacionais você vai estar com quanto tempo você vai precisar fazer isso para acumular energia em onda gravitacional, que é o equivalente, sei lá, a uma ligação química. Vocês vão ficar desanimados, certo? É ilustrativo do quão débil é esse efeito, o quão pequeno é esse efeito. Tá? Só que o seguinte, isso é pequeno para meu punho fazendo assim, mas se você pegar um sistema binário de estrelas como aquele que eu ilustrei ali, tá? Aí já as coisas mudam de figura, porque aí eu já tenho uma massa de origem astronômica, tá certo? E como eles estavam ali muito próximos, o período pode ser bem curto. E o período aparece um denominador, a sexta potência, certo? Então essas coisas podem começar a se compensar, tá? E de fato, foi um sistema binário como aqueles foi descoberto na década de 70, tá? E aí usou-se aquele sistema para determinar o seguinte, olha, ver o quanto aquele sistema, de acordo com a relatividade geral, pega as equações da relatividade geral e prevê, e calcula quanto de energia em ondas gravitacionais esse sistema deve estar perdendo por emissão de onda gravitacional, beleza? Tá. Só que essa perda de energia tem que vir de algum lugar, tá certo? E basicamente vem da energia potencial gravitacional do sistema. Então o que vai acontecer? Esse sistema vai começar a orbitar cada vez mais próximo um do outro. Tá? Com eles orbitando cada vez mais próximos um do outro, aumenta a velocidade de rotação, de translação um em torno do outro. Então aumenta a potência de ondas gravitacionais irradiadas. E você pode calcular qual o efeito que isso teria, porque isso afeta isso afeta o período de rotação isso afeta o período orbital daquele sistema. Certo? Tudo bem? E você pode prever, então, olha,
com essa taxa de perda de energia, ele vai perder tanto de energia, portanto o período vai mudar de tal maneira. Mas o período mudando de tal maneira, o período vai diminuir, tá certo? Desculpa, o período diminui porque fica cada vez mais rápido. Demora cada vez menos tempo para dar uma volta completa uma em torno da outra. Então o período vai diminuir, o período diminuindo vai emitir ainda mais onda gravitacional, então o período vai começar a diminuir ainda mais rápido e assim por diante. Então você pode fazer uma previsão teórica de qual vai ser a evolução do período com o passar do tempo, como que o período do movimento orbital das duas estrelas vai mudar, certo? E aí você pode olhar o sistema, e é uma técnica experimental, né? Você tem que usando, basicamente o que se usa é aquele faixa de luz passando por você, não me lembro dos detalhes realmente da medida experimental, tá? Mas o fato é que você pode medir esse período observacionalmente e comparar a predição da teoria com os resultados observados. E aqui está os dados observados são esses pontinhos, e aqui ao longo dos anos, e aqui está em azul a previsão da relatividade geral, certo? Então se você vai fazer laboratório de física 1, tá certo? E apresenta um gráfico desse, o professor te dá 0. Fala, é óbvio que você primeiro colocou a curva e depois pôs os pontos em cima, certo? Mas acreditamos que não foi isso que aconteceu. Tanto é que vocês podem notar uma peculiaridade aqui, que tem uma falta de pontos em alguns anos, né? Sabe o que aconteceu aqui nesse ano aqui, ó, onde é o primeiro ponto experimental que não existe? Não, algo muito mais humano do que científico. Não. Eles ganharam o prêmio Nobel. Em 1993, esse experimento ganhou o prêmio Nobel de Física, certo? Bom, aí, né, pra quê? Vamos comemorar. Não, brincadeira, mas que realmente é uma curiosidade, né, que no ano que eles ganharam o prêmio Nobel, passou algum tempo sem nenhum ponto experimental lá, ninguém observando aquele sistema binário, né? Mas depois eles voltaram, não sei quem, mas alguém voltou a tomar os dados e aqui estão os dados mais recentes, mostrando que, olha, não foi só para o prêmio Nobel, tá certo? Ó, continua batendo direitinho. Tá? Ok. Então, isso daqui, olha, repara, olha o nível de concordância entre uma teoria e um experimento, tá certo? Que hoje em dia em física é comum, mas impressiona porque, assim, isso aqui começou na década de 70 e é uma teoria que tem conceitos muito, muito assim, exóticos, tá certo? Como, por exemplo, a distorção do tempo, gravidade distorcer tempo, distorcer espaço. E isso é uma previsão dessa teoria que bate perfeitamente com o experimento. Isso aqui foi considerado como um ótimo indício da existência de ondas gravitacionais. Por quê? Porque essa previsão foi feita baseada na hipótese de que ondas gravitacionais existem e que são elas que estão tirando a energia desse sistema que está sofrendo esse efeito de aumento, de diminuição de período, certo? Porém, não é uma evidência direta. Tá certo que a gente pode entrar numa longa discussão do que é uma evidência direta, e eu vou ficar cansado, eu não vou realmente entrar nessa discussão, mas convenhamos, não é uma evidência assim, eu estou olhando para um sistema que está emitindo ondas gravitacionais, mas não estou detectando, né, vendo não dá para ver mesmo, mas eu não estou detectando as ondas gravitacionais. Eu estou detectando um efeito da saída delas de um sistema, certo? Então ficou faltando ainda se detectar alguma onda gravitacional aqui na Terra através de um detector feito para isso, feito para detectar ondas gravitacionais, certo? É o equivalente, vamos supor que nós fôssemos cegos, ou nós somos cegos, né, a algumas radiações, a maioria das radiações eletromagnéticas, certo? Vamos supor que a gente prevê que um certo sistema está executando um certo movimento lá, porque a gente prevê que ele deva estar emitindo raio-x. Só que a gente não vê raio-x e a gente nunca mediu nenhum raio-x. Só que a gente prevê que ele tem que estar emitindo raio-x. A gente só vai ficar realmente contente quando a gente pegar e medir raio-x, certo? Não medir o efeito da saída do raio-x, mas medir o raio-x. Detectar o raio-x. Não necessariamente daquele mesmo evento, porque aquele evento, esse evento aqui, esse sistema binário aqui, as ondas gravitacionais que chegam aqui na Terra seriam muito fracas para serem detectadas. Então a gente não detecta as ondas gravitacionais vindas desse evento, mas a gente queria pelo menos detectar alguma onda gravitacional, certo? E é isso que faltava. E, bom, as ondas gravitacionais,
Ondas gravitacionais daquele tipo de movimento lá, elas vão chegar aqui, se elas não estiverem aqui nas nossas vizinhanças cósmicas, elas vão chegar aqui muito fracas para serem detectadas. Precisa de um evento um pouco mais cataclísmico do que aquele. Tá? Só que um exemplo de um evento cataclísmico que poderia gerar ondas gravitacionais numa intensidade grande o suficiente para chegar aqui ainda detectável é o estágio final daquele sistema binário. Porque como eles vão emitindo ondas gravitacionais, eles vão se aproximar um do outro. Isso daqui não vai ser tão suave como está sendo denotado aqui. Isso aqui é uma representação, tá? Provavelmente em super câmera lenta, mas no final essas duas estrelas poderiam se fundir e, sei lá, formar um buraco negro. Tá? E nesse processo de emissão, o que está tentando se ilustrar aqui é que é formada uma onda gravitacional com uma intensidade muito grande. Então, esses estágios finais da evolução de um sistema binário, da coalescência de um sistema binário num único objeto final, que pode ser um buraco negro, é o que era a esperança da gente conseguir detectar. Tá? E, de fato, isso aqui eu não vou entrar em muito... Isso aqui é o efeito que uma onda gravitacional teria se ela passasse, se ela estivesse incidindo perpendicularmente aqui ao plano de projeção, em partículas testes que eu em massas que eu colocasse em círculos. Tá? Então, o efeito da onda gravitacional ao passar é promover uma sucessão de compressões e distensões em direções perpendiculares alternadas. Pode ser nesse plano, pode ser em qualquer plano. Certo? Então, dois modos, assim como a luz tem dois modos independentes de oscilação, tá certo? Então, as ondas gravitacionais têm dois modos independentes também de oscilação. Como ela já vibra, cada uma delas já... A luz é numa direção que vibra só, certo? A luz polarizada, ela oscila numa direção. Então, tem duas direções independentes, que são perpendiculares entre si. A onda gravitacional ela já oscila em direções perpendiculares entre si, cada uma delas. Então, os dois modos independentes aqui são rotacionados de 45 graus um do outro. Mas é evidente que qualquer combinação, qualquer combinação delas é permitida. Certo? E aí, o que é construído para se detectar isso? Né? Tem mais observatórios pelo mundo, mas os dois maiores e mais sensíveis são os dois observatórios da colaboração LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, em Hanford e em Livingston, nos Estados Unidos. E a ideia é essa daqui. Então, é o experimento de Michelson e Morley. Tá? É a técnica do experimento... A técnica não, né? Tecnicamente é muito mais complicado. Mas a ideia, o conceito, é o experimento de Michelson e Morley. Então, a ideia é eu pego um feixe de laser, agora a gente faz com laser, não é mais luz como era em Michelson e Morley, né? Então aqui, e a ideia é que se essa onda incidir e ela incidir na maior parte das direções de onde ela vier, ela vai promover uma diferença relativa entre os braços que foram construídos para ter exatamente o mesmo tamanho. Ao promover essa diferença de tamanho, né, ao distorcer o tamanho dos braços, ela vai mudar o padrão de interferência aqui. Então, o sistema é construído para que, quando não há onda gravitacional, os dois braços tenham exatamente o mesmo tamanho, e aí é feito para que haja uma interferência destrutiva aqui na saída. Então, você não vê nenhum sinal saindo. Mas, se mudar o tamanho relativo entre os braços, você deixa de satisfazer a condição de interferência destrutiva e começa a passar um pouquinho de luz. Tá certo? E essa é a ideia da detecção. Então, é como se fosse a mudança da franja de interferência do experimento de Michelson e Morley. Certo? A ideia, só que a diferença é que agora isso aqui não está num bloco de pedra, está num bloco de pedra, né, mas um bloco de pedra muito maior, que é a Terra, e isso daqui, cada um desses braços tem 4 quilômetros, e de novo, assim como no segundo experimento de Michelson e Morley, é feito esse laser ficar lá algumas centenas de vezes, indo e voltando, para aumentar o tamanho efetivo do braço, para aumentar a sensibilidade. Né. Esse aqui é o sinal do que foi observado, tá? Então... eu não vou entrar em detalhes da parte, até por questões de tempo e também porque não é a minha área, essa parte numérica. Mas isso daqui aquilo lá era uma ilustração meia boca. Tá? Isso daqui é uma simulação realmente usando relatividade geral de qual foi o evento que foi detectado. Tá certo? Eram 2 buracos negros, não eram 2 estrelas, eram 2 buracos negros. Então, no visível, seria totalmente impossível detectar esse evento, ou quase impossível detectar esse evento. E eu tinha, ali está passando o tempo real, tá? Então já dá para ver que está em câmera lenta, né? Certo? Tudo demorou menos do que 1 segundo. Tá? E aí eles chega uma hora, até aqui ainda não estava sendo observado, é a partir mais ou menos daqui que eles começam a observar o sinal. Só que aí eles reconstruíram o resto fazendo simulação numérica. Né? É a partir daí que eles começam a observar, e aí tem a coalescência dos 2 buracos negros num único buraco negro.
E é nesse momento que a maior parte de energia em ondas gravitacionais é emitida. Tá certo? Vocês vão ver aqui pela selvageria aqui da onda emitida. Foi a última ali. Tá? Então é aqui que a intensidade de onda gravitacional foi a mais alta emitida. Tá? Quais foram os parâmetros desse evento? Esse evento foi um evento que ele foi medido, né, no dia 14 de setembro de 2015. Tá certo? Quase no centenário da relatividade. Né? Centenário da relatividade. Embora a predição de ondas gravitacionais não seja do mesmo ano, mas o centenário da relatividade foi no mesmo ano. Quase, eu quero dizer, porque quase a data bateu, né? Foi em novembro que a relatividade foi. Então, um pouco caprichosa a natureza até, né? Esperou 100 anos para comemorar o aniversário. Os parâmetros, só para terminar aqui, tá, já estou terminando, prometo. Os parâmetros. Então, aqueles buracos, o que foi reconstruído, né, as massas dos buracos negros originais, formando um buraco negro aqui de 62 massas solares, então eles tinham 36 e 29 com barras de erro e formaram 62 com barras de erro. Aqui são outras. A distância, mais ou menos, que eles estão da gente é 410 megaparsec. Para vocês terem ideia, 1 megaparsec é da ordem de 3,26 anos-luz. Tá? Então isso daqui dá mais de isso aqui é milhão, né? Isso aqui dá mais de 1 bilhão de anos-luz de distância da gente, esse evento estava. E ainda assim a gente conseguiu detectar eles aqui. Tá certo? E isso abre uma nova janela para observar o universo. É a mesma coisa que você estava antes da guerra, né, período pré-guerra, que a gente observava o céu só no visível, e de repente, com os avanços, né, tecnológicos muitos deles motivados por esforços bélicos, expandiu nossa janela de observação do universo para incluir, né, raio-x, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta. Agora é um outro tipo de radiação e a expectativa é que isso, no futuro, a gente consiga fazer astronomia usando ondas gravitacionais, para conseguir estudar objetos que de outra maneira não seriam possíveis, como, por exemplo, 2 buracos negros se fundindo num só. O sinal eletromagnético disso é nulo, não tem sinal eletromagnético disso. Tá? Ou fenômenos que você poderia trazer mais informação analisando o espectro gravitacional. Até hoje, aquele foi o primeiro evento, certo? O mais importante por ter sido o primeiro. Mas até hoje, tem três observações confirmadas, consideradas confirmadas, tá certo? Então, o primeiro, lá de 14 de nove de 2015, foi esse daqui, aconteceu a 1,3 bilhões de anos-luz de distância e formou um buraco negro de 62 massas solares, está aqui. Tá? É como se nós estivéssemos aqui e aqui está sendo plotada a distância. Né? Depois foi observado em 26 de dezembro do mesmo ano. Tá? Aí o detector ficou fechado por um tempo para melhorias e nesse ano já foi medido, no dia 4 de janeiro de 2017, foi medido um ainda mais longe, a 3 bilhões de anos-luz de distância, formando um buraco negro de 49 massas solares. Aqui é o mesmo diagrama, só que com outra, aqui é mostrando as massas, né? Aqui é o eixo vertical, é massas. Então aqui estariam as massas dos buracos negros originais que formam um buraco negro ainda maior. Aqui é um candidato à observação, mas que não é considerado uma detecção, porque não foi um sinal realmente inequívoco de que não era ruído. Tá? Mas se foi um buraco negro, seriam mais ou menos esses parâmetros, mas isso aqui é desconsiderado como detecção real. E esses daqui são os outros dois que eu mencionei. Tá certo? Um fato que... Isso aqui foi a duração da observação aqui, tá? Quanto tempo durou a observação. Então, aquele primeiro, ó, como eu disse, é muito menos do que um segundo, certo? O que durou mais foi o daquele de dezembro, que durou mais de 1 segundo e meio. Tá certo? Mas ainda assim é uma duração muito curta. Tá certo? E só para mencionar, agora sim para terminar, até porque já terminou aqui os slides, a quantidade de energia que foi emitida em ondas gravitacionais. Lembra que eu falei esse negócio aqui de energia, muito pouca energia e tudo mais. Pra gente conseguir, se a gente só conseguiu detectar aquele evento, pega aquele evento primeiro lá. A gente só conseguiu detectar aqui porque a quantidade de energia em ondas gravitacionais que foi emitida foi absurda. Para vocês terem uma ideia, naquela fração de menos de 1 segundo, 4 massas solares, 4 sóis inteiros, a massa equivalente a 4 sóis inteiros, foi convertida em energia. Naquele menos de 1 segundo, menos de meio segundo. Tá
certo? Em termos de luminosidade, se aquilo fosse uma coisa... Se você pegar a energia dividido por tempo, né, que dá potência, em termos de potência, esse evento, naqueles 0,2 segundos, foi mais luminoso, ou teve uma potência maior do que todas as estrelas do universo observável somadas. Tá? Se eu pegar a luz visível de todas as estrelas do universo observável e somar a potência delas, não dá a potência que foi emitida por aquela onda, por aquele sistema naquela fração de segundo, certo? Então, assim, o nosso Sol ele vai demorar 10 bilhões de anos para converter uma fração de % da sua massa em energia. E imagina a energia do Sol que ele vai emitir ao longo de todos os 10 bilhões de anos somadas, tá certo? Foi uma fração da massa dele. Esse evento aqui converteu 4 sóis em ondas gravitacionais em 0,2 segundos. Para vocês verem o quão luminoso. E é só porque foi um evento com essa magnitude de potência de emissão de onda gravitacional é que a gente conseguiu, a 1 bilhão de anos-luz de distância, detectar. Tá certo? E outra, fala, nossa, então foi um evento assim que se você estivesse perto teria destroçado tudo. Não, porque a onda gravitacional ela interage muito pouco. Então, assim, foi um evento que converteu muita energia em onda gravitacional. Mas essa energia ela é muito difícil de ser absorvida. Tá? Então, não teria sido um estrago muito grande. Pessoal, desculpa pelo tempo. Então, amanhã a gente vai para um tema que eu acho mais interessante. Obrigado. Se tiver alguma pergunta e tiver tempo... Sobre isso que eu ia falar agora. Como a gente tem que preparar aqui a questão da webconferência e tudo para a conferência das quatro, guardem as perguntas para amanhã. Obrigado, pessoal.